tem uma incoerência muito grande no raciocínio das pessoas que defendem o Estado, que defendem intervenções estatais e tudo mais, que é o seguinte, exemplo, INSS, certo? A gente precisa obrigar, via CLT, que as pessoas economizem dinheiro para a aposentadoria delas, e isso tem que ser administrado pelo governo, isso tem que ser forçado, porque certas pessoas são ignorantes e elas não pensam no futuro e elas são irresponsáveis, e elas vão tomar decisões imediatistas que vão destruir tudo, e lá na frente isso vai estourar e elas vão se ferrar. Mas elas deveriam poder votar. FGTS, mesmo argumento, certo? A gente precisa forçar essas pessoas a economizar dinheiro e se preparar para um desastre, porque se a gente só desse para elas esse poder de fazer isso, elas iam estragar tudo, mas elas podem votar. As pessoas não podem escolher as matérias que elas vão estudar, o que os filhos vão estudar, ou que sistema de educação elas podem participar, o que os filhos delas podem participar, porque elas são muito ignorantes, elas não sabem participar nisso, elas não sabem entender o que é isso, elas não sabem. Mas elas têm a inteligência suficiente para escolher alguém que vai saber isso por elas. Isso é incoerente. Isso não tem lógica, porque votar supostamente é a sua transferência de poder para um Estado que vai administrar tudo e levar a nossa nação na frente de um plano social que vai unir e tal. Se você tem a capacidade de autorizar um grupo de pessoas a coercitivamente impor o plano deles em cima de todo mundo que não votou a favor deles, certo? Se você tem autorização de impactar o planejamento de uma nação inteira e de centenas de milhões de pessoas que você nunca conheceu e nunca vai conhecer, pessoas que você não faz a sincera menor ideia do que elas querem ou do que elas não querem. Se você tem a autoridade para fazer isso, por que você não pode escolher o que você vai estudar na escola? Que responsabilidade poderia ser maior do que essa? Vamos ser sinceros. Porque assim, uma coisa é você cuidar da sua vida. Okay? O INSS é sua vida, o FGTS é a sua vida. Usar ou não drogas é a sua vida. Certo? Certas coisas são idiotas, certas coisas não são idiotas. Certas coisas são boas ideias, certas coisas são más ideias. Mas elas vão afetar você. Se o governo, se a galera que defende a ideia de Estado defende que você é tapado ou burro, ignorante demais para se cuidar, por que eles te investem com a autoridade de decidir sobre a vida dos outros via voto? Não é uma coisa maior, certo? Se você não confia em alguém ao redor de qualquer coisa mais afiada do que uma colher, por que você deixaria esse cara fazer neurocirurgia? Não segue. Porque se você confia a autorização da pessoa de mandar nos outros, de obrigar, falar, ó, você vai seguir esse plano da sociedade, você vai sustentar ele, e eu estou supostamente autorizando esse grupo a tomar a sua propriedade para isso, porque eu acho que é uma boa ideia, porém eu não posso achar uma boa ideia eu economizar o meu dinheiro para aposentadoria. Isso não é apontado. Isso, claro, só para explicar uma falácia. Você não pode votar para autorizar isso. Não tem como você logicamente, isso é outra incoerência também, vamos incluir no vídeo. Não tem como você logicamente autorizar políticos, prefeitos, vereadores, deputados, o que for. Não tem como você autorizar eles a fazer algo que você não pode fazer. Essa é uma inversão da democracia que é difícil de entender uma vez que você realmente questiona ela. Se eu não posso decidir coisas sobre a minha vida, segundo o Estado, certo? Não, você não tem autoridade para fazer isso. Você não pode. Você não pode, a gente decidiu por você. Como que eu tenho autoridade para decidir sobre a vida dos outros? Se eu não tenho autoridade para eu entrar na casa do meu vizinho e pegar parte do salário dele, como que eu posso autorizar uma autoridade política a fazer isso? Se eu não tenho esses poderes em cima da vida dos outros e não me foi delegado esse poder, certo? Elas não me apontaram como cuidador delas ou alguma coisa assim, como que eu posso autorizar que alguém cuide da vida deles? Como que eu posso transferir um poder que eu não tenho? São duas incoerências da democracia que não são resolvíveis. Não tem como você remediar isso sem você invocar um contrato social que ninguém leu, ninguém viu, ninguém aceitou, ninguém assinou nada, que é só um disfarce gigantesco para tirania, ou, que é a opção que a gente faz, a enorme maioria das pessoas faz, a gente para de pensar sobre isso. A gente simplesmente para de pensar sobre isso, a gente não pergunta, certo? A gente não pensa, a gente não questiona, a gente simplesmente aceita como as coisas são e continua na nossa vida. E quão bem isso tem funcionado? Sério mesmo. Democracia não tem um sentido lógico. Ela não tem um embasamento lógico correto.
Ela é só um sistema que disfarça violência e que permite que todo mundo seja escravo de todo mundo, na presunção de que as pessoas são muito burras para cuidar delas mesmas. E um sistema extremamente infantilizante. É isso. É bizarro que a gente aceite isso. É bizarro que a gente ache isso normal. Mas a gente, de fato, realmente não pensa sobre isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.